Olá, meu nome é Juliana e, junto aos colegas Guilherme e Carolina, apresento o trabalho intitulado O Museu de Áreas do Isolamento, MUD, como ferramenta de manutenção da memória vívida no contexto pandêmico, sob orientação da professora Nores e do professor Daniel. O MUD surge como um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas e ao Núcleo de Estudos sobre Museus, Ciência e Sociedade, da graduação de Museologia, e busca o envolvimento do público na produção e na reverberação do pensamento de uma ação crítica frente à crise sanitária que vem assolando o país e o mundo desde meados de março de 2020. Ao ocupar esse espaço virtual, não se limitando à complexidade das instituições formais, ele é lugar de experiências formadoras através de sua potência educativa. Cabe destacar que o espaço virtual se caracteriza por ser um espaço extremamente complexo e plural. E por isso, e também por estar tão presente no nosso dia a dia, ele conforma inúmeras capacidades e possibilidades de caminhos de educação que podem dar seguimento por ali. O MUD busca, na inclusão dos espectadores, ser um meio de comunicação e um meio de produção de ação e pensamento crítico. Para isso, a gente se debruça bastante sobre alguns autores, como a Ruth Muchacho, que fala sobre a importância do museu enquanto ferramenta de comunicação, para que ele mesmo possa cumprir seu papel social dentro da sociedade. O MUD articula-se em movimentos através de exposições de longa duração e também nos movimentos das exposições de curta duração. Nas exposições de longa duração, temos o Por Dentro da Pandemia, o Ciência Compartilhada, o Fake e o Memórias do Isolamento. As exposições de curta duração são intituladas Cartas que Levam Abraços e Resistência, os vários lugares da mulher na pandemia. Todos esses movimentos se caracterizam pela produção de relatos e de memórias do presente, na capacidade de encontrar um alento dentro desse período, na crise de sentidos que estamos passando, e também na produção de memória, uma memória vívida do momento presente. O programa apoia-se bastante nessa capacidade de emancipar o público e de performar a sua produção e a sua transformação de consciência dentro da produção de uma consciência crítica que tenha que modifique a estrutura das relações do dizer, do ver e do fazer, como propõe Rancière, um espectador emancipado. Também, nessa integração com o público, a gente destaca como ela deve fazer parte desse sistema museológico, como relação de resposta e de também relato das problemáticas sociais onde o museu está inserido. Essas são as nossas bibliografias. Muito obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela Parra e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Urbanismo Popular, Protagonismo Coletivo e a Construção do Espaço Comunitário. Bom, começando então, gostaria de apresentar o que significa e como trabalhamos como Coletivo EMAL, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Em primeiro lugar, o coletivo surge a partir de uma demanda sociopolítica cultural, pouco trabalhada no contexto universitário, principalmente quando pensamos nessas questões relativas à prática. E essa demanda, então, trata-se do urbanismo e arquitetura popular, questionando os modelos clássicos e muitas vezes rígidos do fazer arquitetura. Nós, como grupo, podemos identificar ideais relativos ao direito à cidade como essenciais para a compreensão e orientação de nossas ações. Pensando nesses mesmos direitos, e também nos direitos inalienáveis, o direito à vida, este está sendo minado, pois, segundo dados relativos à fome durante o período de pandemia, unidos às problemáticas político-econômicas, piorou consideravelmente. Além disso, há também a alarmante questão da carência de espaços de lazer de qualidade para a população, principalmente para os bairros mais afastados de Pelotas.
Portanto, nossa ação girou em torno das temáticas que englobam a soberania alimentar e a construção de um espaço comunitário dentro do loteamento Dunas, no bairro Areal, na cidade de Pelotas, dentro do Comitê de Desenvolvimento do Dunas, o CDD. Em conjunto com o Estúdio Livre Dunas Rap, a Usina Feminista, o Grupo de Agroecologia, a Feira Ecológica da Arapaçu, o MST e moradores também da região. Dessa forma, interpretamos nossa atuação baseada na promoção da coletividade no contexto urbano, fortalecendo relações entre coletivos, moradores e todos aqueles interessados em somar forças, portanto, atores da mudança. O outro objetivo, também, relacionando essa troca de saberes entre todos os participantes, é aprender com um processo distinto daqueles ditos convencionais e acadêmicos, contribuindo para uma vivência e formação mais plural. E, por último, a emancipação popular, participando e fortalecendo movimentos que sejam independentes e autogestionados pela comunidade. Quanto à metodologia, para que fosse possível nossa presença e essa soma de forças, como falado, no processo comunitário, houveram idas periódicas em encontros de projetos, na maioria das vezes aos sábados. Inicialmente nos aproximamos das pessoas participando do mutirão, que reunia todos aqueles que pudessem ajudar no desenvolvimento da horta, localizada no próprio terreno do CDD. Além disso, nós, como grupo, realizamos diversas conversas informais com moradores e pessoas que participaram do processo para se atentar a possíveis demandas do lugar e do bairro. E então, tanto a partir dessas conversas como reuniões realizadas, surgiu a ideia de se construir uma geodésica, uma estrutura de bambu que pode ser potencialmente usada como local para armazenamento de grãos, espaço para apresentações ou mesmo descanso. O método que planejamos para colocar em prática essa construção seria por meio de workshops em que todos pudessem participar e entender os cuidados com o tratamento do material e também dos procedimentos de montagem. Nessa primeira foto, somos nós trabalhando na horta. Os tipos de geodésica estudados por nós, que são possíveis para a construção. E aqui, uma das plantas interativas que nós realizamos a partir de depoimentos. Então, pontuamos aí alguns locais que mais seriam adequados para bancos, a horta em si, a construção do prédio, a reunião. E então, considerando as ações nas quais o grupo está inserido, o EMAL se coloca como um dos atores presentes na mudança, buscando sempre a horizontalidade em todos os processos. Além disso, podemos enxergar que é de grande importância a interdisciplinaridade e intersecção do conhecimento, sempre buscando impulsionar a ação coletiva da qual fazemos parte. Sendo assim, a horta urbana veio para auxiliar esses moradores a ter acesso pleno aos alimentos, incentivar ações comunitárias e impulsionar também a colaborar na construção conjunta de um espaço coletivo para o loteamento, o qual preza o consumo e produção de alimentos orgânicos e saudáveis para a comunidade, assim como o bem-estar dos habitantes. Para além disso, a participação do grupo dentro do contexto não universitário no CDD se constrói de forma contínua, sem necessariamente definir um fim, mas buscando sempre a integração com o meio, reinterpretando o processo e enxergando as potenciais possibilidades na criação de vínculos afetivos com o lugar e com os outros agentes envolvidos. Nossas atividades ali estão em andamento, exercitando nosso aprendizado e escuta, constituindo assim nossa presença não como protagonistas, mas como participantes na construção de espaço comunitário que compreende a importância dos indivíduos e coletivos envolvidos e cultiva objetivos comuns a todos, se retroalimentando a partir da troca de saberes. Este trabalho é sobre o programa de extensão idealizado no ano de 2020 na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, denominado GIM Digital. Trata-se de um espaço virtual, de caráter permanente e complementar à Galeria Intercultural Magliani, espaço físico inaugurado em 2017 também no campus Jaguarão desta universidade. Os objetivos da GIM Digital é suprir o papel antes desempenhado pela Galeria Intercultural Magliani, através da promoção de atividades que integrem as comunidades internas e externas da universidade, em um contexto pandêmico e de ensino remoto, onde a necessidade de isolamento social acentuou a importância de acessos a iniciativas culturais em cyberespaços. As buscas por galerias e museus virtuais cresceram 50% no Brasil, segundo dados do Google Trends
dados fornecidos pela revista Galileu em 2020. Sendo assim, a GIN Digital, através da constituição de um site e das redes sociais, propõe a virtualização de suas exposições, além de possibilitar o diálogo com artistas visuais de diversas linguagens e regiões do Brasil. A inauguração da GIN Digital aconteceu em 20 de novembro de 2020 e teve sua primeira exposição virtual em junho de 2021, através da exposição intitulada Viva a Nossa Reexistência, em alusão ao mês do orgulho LGBTQIAP+. Este evento foi realizado por discentes, assim como a construção e a gestão do site da GIN Digital, sendo majoritariamente composto por alunos e alunas dos cursos de Produção e Política Cultural e Gestão de Turismo, sob a orientação de uma professora. A curadoria foi composta por 2 discentes, havendo ainda a participação colaborativa de outros bolsistas, os quais foram responsáveis pelo design e desenvolvimento do site. Para esta exposição foram escolhidos 4 artistas de regiões distintas, sendo estes 2 pessoas trans, uma de Belém do Pará e outra de São Paulo, capital, além de 2 pessoas cisgênero, um homem gay, também do Belém do Pará, e uma mulher lésbica, como representante da cidade de Jaguarão. Utilizou-se como recurso as redes sociais, Facebook e Instagram, com criação de cards promocionais divididos entre card principal, que consiste no título da exposição, informações de data e horário de lançamento, e cards dos artistas expositores. A exposição em questão ficou disponível por 30 dias corridos, de 28 de junho a 28 de julho, e recebeu em sua plataforma, segundo informações disponíveis pelo hospedeiro do site, um total de 269 acessos, sendo 137 provenientes do Brasil, 112 oriundos da Argentina, 17 dos Estados Unidos, 2 da Alemanha e 1 acesso de Portugal. Observa-se a importância da produção cultural com acesso irrestrito e gratuito para diversos públicos. Para tanto, a exposição disponibilizada pelo site da GIN Digital teve acessos em caráter gratuito, podendo ser acessado de diversas localidades e dispositivos. Os acessos à plataforma vieram de localizações distintas, e isso se deu por empenho de divulgação de todos os bolsistas, e também dos próprios artistas que tiveram seus cards individuais, o que possibilitou a divulgação em suas redes sociais pessoais. Concluímos este trabalho entendendo que os acessos para sua primeira exposição foram significativamente representativos, uma vez que a atividade extrapolou os muros institucionais e superou os objetivos iniciais, mesmo diante dos desafios encontrados no processo de gestão curatorial no que tange às escolhas dos artistas, bem como de aspectos relacionados à pandemia. Durante o período de isolamento social, podemos atestar a importância significativa do fazer cultural, visto que é necessário entendermos a arte como válvula de escape para os pensamentos e as mazelas da atualidade. Por fim, entende-se que a GIN Digital cumpre o seu papel, não apenas acadêmico, mas também enquanto equipamento cultural, sendo uma ferramenta de difusão do trabalho de artistas e de produtores culturais com respeito à diversidade étnico-racial e de gênero. Olá, meu nome é Ellen Bittencourt e eu sou bolsista do projeto de extensão Visitas Monitoradas pelos Prédios da UFPEL e neste vídeo falarei sobre a adaptação do projeto para o meio remoto através do podcast. Essa adaptação, por meio da pandemia, foi motivo do projeto se recriar. Através disso, ele gerou ainda mais conexão com a comunidade dentro e fora de Pelotas. Ao buscar formas de envolver a sociedade nas causas educacionais, o projeto tem como finalidade a interação entre o conhecimento herdado pela cultura e memória do patrimônio cultural edificado da UFPEL e aquele manifestado pela sociedade ao decorrer dos anos na cidade de Pelotas,
intencionando a elevação dos conceitos de cidadania, identidade, autoestima e valorização da cultura local. O patrimônio cultural edificado da UFPEL, que se refere a um conjunto de prédios adquiridos ao longo da trajetória de mais de 50 anos da universidade, é suporte para a memória e a identidade da instituição e da cidade de Pelotas. Dessa forma, o projeto optou por investir em meios diferentes para alcançar ainda mais participantes, através do podcast. O podcast é a produção de arquivos de áudio na internet e pode ser veiculado a músicas, exposição de conteúdos ou até mesmo debates informativos sobre diversos temas, possibilitando sua escuta no horário e local que o ouvinte desejar, pois ele é disponibilizado online e de forma gratuita, então basta ter acesso à internet. Tais arquivos de áudio foram gravados a partir do aplicativo Anchor, uma plataforma para iniciantes na criação do podcast, em que foram realizados a gravação, edição, cortes e adição de músicas. Este aplicativo fornece acesso a dados de alcance e de perfil do público ouvinte do canal, permitindo visualizar o número de plays, gráficos dos gêneros dos ouvintes, idade, nacionalidade e de quais plataformas eles estão acessando. Em andamento, o conteúdo dos episódios é obtido a partir de acervos do projeto, acervos disponíveis na internet, acervos da UFPEL e privados, abrangendo as histórias dos prédios. O podcast aborda as constituições, utilizações através do passar dos anos até seu uso atual, além de curiosidades históricas acerca das personalidades que marcaram momentos ou época na cidade de Pelotas. Até o momento foram elaborados e disponibilizados 2 podcasts nas plataformas Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Podcasts e Rádio Public, um sobre o Grande Hotel e o outro sobre o prédio da Faculdade de Medicina, ambos realizados em 2021. Os podcasts elaborados têm duração de aproximadamente 5 minutos cada e foram disponibilizados nas plataformas citadas anteriormente. A ideia é elaborar um podcast para cada prédio histórico da universidade. A localização dos ouvintes residentes nos Estados Unidos e na Alemanha nos mostrou como a internet é abrangente e que isso possibilita que o mundo inteiro tenha acesso e conhecimento sobre o patrimônio edificado da UFPEL. Ao vermos o gráfico sobre idade, é possível ver o alcance maior entre o público entre 16 e 22 anos, logo após 23 e 27 anos, indicando que a maior parte do público é jovem. Contudo, o público com maior idade não é excluído. Nas questões de gênero, o gênero feminino ocupa 51% do gráfico, representando mais da metade do público ouvinte. O podcast, como forma de visita virtual, mesmo menos popularizado se comparado às visitas presenciais, possibilitou uma maior abrangência de público interno e externo à universidade. Esses números têm mostrado a relevância da internet como uma ferramenta para a educação patrimonial. Por meio dos dados que o aplicativo Anchor fornece, foi possível analisar de melhor forma a dimensão que os episódios obtiveram, trazendo uma nova visão ao projeto ao mostrar a relevância que este conteúdo está carregando ao público. Eu agradeço a participação de todos e desejo um bom evento. Olá! Hoje nós estamos aqui na 7ª Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pelotas para apresentar o resumo intitulado Contação de Histórias e Plataformas Digitais Aliadas em Tempos de Pandemia, que é de autoria das bolsistas Tami Sofia Fronza Cronchi e Vitória Rabelo Dávila, ambas acadêmicas do curso de enfermagem da UFSPA e também da professora associada de literatura do Departamento de Educação e Humanidades e também coordenadora do programa, Luciana Boose Pinheiro. O programa Contação de Histórias na Promoção da Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, ele foi criado no ano de 2009 pela professora doutora Luciana Boose Pinheiro, que é, até hoje, a coordenadora do mesmo. Os objetivos do programa são principalmente
difundir a perspectiva humanista de cuidado, estimulando a criação de vínculos de confiança entre o cuidador, que é também o contador, e o paciente, que é também ouvinte. Além disso, visa também desenvolver ações de extensão que promovam a humanização em saúde, tanto do profissional quanto do paciente, por meio, então, das ferramentas da literatura e da narrativa. Além disso, o programa objetiva proporcionar aos pacientes e familiares momentos promotores de conforto e bem-estar através da contação de história. Falando um pouco sobre as esferas de atuação do programa, elas são divididas em 4 instâncias. A primeira instância é o âmbito cognitivo, que fomenta o imaginário e as outras capacidades dos sujeitos atingidos pela ação. A segunda é o âmbito cultural, que oportuniza o acesso à literatura. A terceira é o âmbito emocional, que facilita a compreensão dos sentimentos dos indivíduos ao sentir a arte literária, e, por fim, o âmbito da saúde, que faz uso dos benefícios gerados pelas artes, tanto para a saúde física quanto mental dos indivíduos atingidos pelas ações. A realidade imposta a todos pela pandemia do novo coronavírus e todas as suas implicações decorrentes, que incluem a implementação de medidas de isolamento social e a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino, exigiu de todos diversas reformulações. Nesse sentido, então, os encontros presenciais eles deram espaço ao uso das plataformas digitais para manter vigente os objetivos do programa, que passou, então, a realizar suas atividades de maneira remota e virtual, via plataformas Moodle e Google Meet. A principal transformação vivenciada diz respeito à metodologia e às ferramentas utilizadas para as contações de histórias, o que fez o programa expandir todos os seus horizontes, alçando novos voos, mas mantendo sempre o cunho extensionista. Respeitando então a nova metodologia do programa, os alunos, tanto da disciplina optativa quanto da eletiva, devem desenvolver vídeos para serem publicados no canal de contação de histórias. Cada aluno deve gravar no mínimo 2 vídeos para cada público: pediatria, maternidade e geriatria. Cabe lembrar aqui que as obras devem ser escolhidas respeitando alguns critérios, como, por exemplo, fazerem parte do portal domínio público, que respeita os direitos autorais intrínsecos às obras, e também não devem ter personagens estigmatizados, como o Conto de Fada das Princesas e os Poderes dos Super-Heróis. As histórias também devem sempre agregar alguma coisa, tanto para o contador quanto para o ouvinte. Até o momento, 289 alunos de graduação da UFSPA já participaram das disciplinas ofertadas pelo programa. Como resultado, no âmbito acadêmico, no formato EAD emergencial, até o momento, 17 alunos de graduação participaram das disciplinas ofertadas pelo programa, sendo elas eletivas ou optativas, obtendo êxito em todos os critérios avaliados. No presente ano, 2021, uma nova turma já iniciou a disciplina e sua formação como contadores. Já nas plataformas digitais, os acadêmicos do ano de 2020 desenvolveram suas atividades de forma virtual, realizando contações de histórias para o canal do YouTube. Ao todo, durante o ano de 2020, o canal possui 27 inscritos e gerou um total de 7.100 impressões. Já foram publicados 44 vídeos desenvolvidos pelos alunos, que geraram 914 visualizações até o momento. Todos os dados foram retirados do canal do YouTube, gerados pela própria plataforma. Neste slide, então, trouxemos a acessibilidade gerada pelas novas plataformas digitais que permitem a visualização dos vídeos em qualquer aparelho eletrônico, desde celular até computador. E também trouxemos exemplos dos vídeos das antigas alunas e agora bolsistas do programa. Mesmo com todas as dificuldades geradas pelo isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, pode ser observado que o programa ele cumpriu e ampliou os objetivos estabelecidos desde sua gênese. Os intuitos principais, que são proporcionar conforto nas situações saúde e doença e promover o acesso à literatura e à cultura, eles têm sido cumpridos com êxito. Afinal, a arte ela deve sim ser acessível a todos. Os resultados, então, eles foram alcançados, visto que houve a inserção de novas tecnologias, que modificaram a estrutura do histórico ato de contar histórias, porém, não modificaram a simbologia e a efetividade do mesmo. Nesse slide, então, nós trazemos nossas principais referências. Nós agradecemos imensamente a atenção de todos e caso tenham se interessado pelo nosso programa e queiram saber um pouco mais, aqui estão nossas redes sociais.